Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, missionário católico, né? É simples, quer conhecer um pouco da história, como os cristãos começaram a pregar a palavra, desde que isso foi levado na nuvem, etc. Aqui, ó. Patrística Eusébio Cesareia, história eclesiástica, né? Que é um historiador da época da Igreja Católica. Para você entender um pouco quem começou a pregar, anunciar o Evangelho. Certo? É simples entender esse livro aí. Fonte confiável da igreja, que escrito pelos pais apostólicos. Jesus fundou a Igreja Católica. Pedro foi o primeiro papa. Os caras, você pega todos, junta todos esses protestantes, todos, cara. Eles vão falar a mesma coisa. Pedro não é papa. Cristo não fundou a Igreja Católica. E qual igreja então que Cristo fundou? Foi a luterana? Em 1517? Qual é a igreja verdadeira? É só, vamos ver aqui, né? Foi o primeiro papa? Na verdade, não. E eu vou explicar isso ponto a ponto. Primeiramente, a igreja que Jesus fundou não foi uma instituição construída por mãos humanas, mas sim uma igreja espiritual. E todo aquele amontoado de pessoas, né, que são igreja, quando se ajuntam numa congregação, ali tem-se uma igreja, né? Por exemplo, no livro de João, né, no capítulo 2, versículo 19, Jesus diz, né, se referindo ao templo, né, de Jerusalém: destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Os judeus ficaram sem saber, como assim em 3 dias você vai reconstruir? Demoramos 40 anos para construir esse templo e você vai reconstruí-lo em 3 dias, né? Só que os judeus não entenderam o que Jesus queria dizer, né? Na verdade, Jesus ele morreria e no 3º dia ele transformaria o seu corpo em templo do Espírito Santo e, consequentemente, o nosso também corpo seria templo do Espírito Santo, ou seja, uma igreja. Então você é a igreja, você fundou a igreja, você edificou a igreja, você é o bispo, você é o presbítero, você é o diácono, você envia. Tem um templo de pedra, que Jesus está se referindo, João 2, e o templo que ele vai edificar, fundar em 3 dias, que é a sua igreja, a sua esposa. E os apóstolos são membros desse corpo, dessa igreja mística. São as colunas que vão edificar essa igreja. E eles são templo do Espírito Santo. Templo, não igreja. Por que eles são templos? Porque eles foram cheios do Espírito Santo para edificar esse templo, essa igreja, tendo por pedra e cabeça, Colossenses 18, Cristo. Mas eu sou a igreja. Mas Pedro não fundou nenhuma igreja, porque Cristo ali, em João 2, é só, cara. Os caras, ele tentam de tudo, cara, para negar essa profecia em Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Então, se eu edificarei a minha igreja, então já tem uma igreja fundada. Quem vai edificar essa igreja? Por isso que a igreja que Cristo fundou, ela tem a chave de ligar e desligar. Porque não é um templo feito por mãos de homens, um templinho fundo de quintal que você vê aí. Essas igrejas protestantes, não. Templo, igreja, que está em comunhão com o esposo. Esse templo, essa igreja é a esposa do Senhor. Que interessante. É simples entender isso. Eu sou igreja. Onde você viu na Bíblia que você é igreja? Você é templo do Espírito Santo. Você não é igreja. Você é templo, membro
dessa igreja que recebeu o sacramento, o batismo do Espírito Santo, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que loucura, cara. Ah, eu sou igreja. É que Cristo não fundou nenhuma instituição. Fundou sim, 1 Coríntios 2:20, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Interessante. Ah, mas o templo que Cristo fala é quando se reúne os cristãos. Que interessante. Então, vários cristãos ali que eu sou igreja, tá reunido ali, várias igrejas. Não bate, né, protestante? Não bate esse pensamento seu, essa teologia sua aí. João 2 aqui, ó. 19, ó. Respondeu Jesus: Destruí-vos esse templo, ó. Eu erguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 dias. Não. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu há de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Ó. A igreja é o corpo de Cristo. E os apóstolos são membros desse corpo. São as colunas que vai edificar esse corpo. Que vai edificar essa igreja que é a esposa do Senhor. E essa igreja, que é o templo, o corpo de Cristo, está em sintonia com a cabeça. A igreja é esposa do Senhor. E os apóstolos são as colunas que vai edificar esse templo. Cristo, ele fundou essa igreja em 3 dias. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Em 3 dias, ele fundou a igreja. Então, Cristo, ele é a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E os apóstolos são os filhos desse templo santo, dessa igreja. Que desceu o Espírito Santo sobre essa igreja. E os apóstolos começaram a edificar os apóstolos. E ajuntava outro para o caminho da salvação, que se tornava membro dessa igreja. Que recebia o Espírito Santo. Então aqui a gente já vemos com esse texto aqui, ó. Em 3 dias, ele fundou uma igreja. Porque os protestantes, ele pega aqui em 1 Coríntios 6, 19, ó, e 20, eles usam esse texto aqui. Esse texto aqui eles já faz doutrina. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ó, seu corpo é o templo do Espírito Santo. Seu corpo não é a igreja. Igreja é Cristo. Em 3 dias ele fundou a igreja. Como ele fundou essa igreja? Com o seu corpo, sendo martirizado lá na cruz. Para fundar essa igreja, foi martirizado. E os apóstolos também, para edificar essa igreja, eles se deram, foram martirizados também o seu corpo. Passou ao martírio para edificar essa igreja. Olha só. Que habitais em vós, o qual recebeste Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, ó. Porque fosse comprado por um grande preço. Glorifica, pois, a Deus no vosso corpo. Então tem diferença. Templo do Espírito Santo, templo, a igreja, congregação, pedra, templo de pedra, e o templo espiritual. Esse templo que Cristo fundou, essa igreja, está em comunhão com ele. Com o fundador. E comunhão com as colunas. Que é cheio do Espírito Santo. Que é templo do Espírito Santo. Que não é igreja. Templo cheio do Espírito Santo para edificar essa igreja. Que foi fundada e gerada lá na cruz. Através do seu corpo. Dando o seu sangue. Sendo martirizado. Você não é igreja, meu querido. Se você pegar aqui, você já vê em 1 Timóteo 3 aqui, você já vê a hierarquia da igreja. Aqui, ó, 3, ó. Timóteo 3, você já vê ali, ó.
2, ó. Porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sobrio, prudente, regrado, seu proceder hospitaleiro e capaz de ensinar, ó. Tem bispo, tem diácono, ó. A hierarquia, ó. 12, ó. Os diáconos não sejam casados. Você já vê como é o templo, igreja, congregação. Você na igreja. Foi você que fundou a igreja? Gerou lá na cruz? Para negar o quê? Esse versículo aqui, Mateus 16, 18. Ó. Sobre ti, Pedro, edifiquei minha igreja. 10 minutos já, cara. Tô lendo o começo do vídeo do cara. Igreja. E mais tarde, Paulo vai dissertar sobre isso lá em 1 Coríntios 3,16. Ele fala o seguinte: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês são templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Paulo estava se referindo ao nosso corpo, portanto, toda vez que nós cristãos nos reunimos como igreja, né, como uma congregação, ali tem-se uma igreja. Ali tem-se uma igreja de Cristo. E isso fica mais fácil de entender ainda se a gente... Isso fica mais fácil de explicar para você. É o fundamento dos apóstolos? Não. Então, a igreja é vinda de homens. O Espírito Santo assiste a igreja. Mateus 28, 20. For para Mateus 18, 20, onde o próprio Jesus ele diz, né? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Catou Mateus 18, 20, ó. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, ó. Você esqueceu 19, você esqueceu 18, você esqueceu 17. Tá o mesmo sentimento? Tá na mesma unidade? Mesma fé? Mesmo batismo? Mesmo evangelho? Que interessante, ó. Que já não pode fazer doutrina. Tá falando aqui, ó. Mesmo sentimento. Romanos 1:10. Mesmo pensamento. Filipenses 2:2. Como a divisão assembleia, adventista, triangular, seu pensamento de Augusto Nicodemos, de reverendo Caio Fábio, de Rodrigo Silva, é a mesma unidade. A Universal tem a mesma unidade que a Assembleia? A Universal e a Assembleia tem a mesma unidade que a Plenitude? A Universal e a Assembleia, a Plenitude e a Mundial tem a mesma pensamento? Mas só já está errado. Tem esse mesmo conceito aqui, ó, Efésios. Aqui, ó. 46. Unido de coração. Aqui, ó. Não, 44. Todos os fiéis viviam unidos e tinha tudo em comum. Aqui está o mesmo pensamento. Mateus 18, 20. Estava nessa doutrina, observa aí na doutrina dos apóstolos. Na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. Atos 4:32. A multidão dos fiéis era um só coração. É um só coração. A Universal tem um só coração com a Assembleia, tem a mesma unidade com a Triangular, com a Mormon, Adventista, etc. Um só alma. Ninguém disse que eram suas coisas, porque possuía, mas tudo era entre eles comum. Olha só. Olha só. A unidade dos apóstolos. Momento nenhum que eles falam que eles é igreja. Eles são templo do Espírito Santo. Não templo que fundar a igreja, não. Tem diferença. Eles são templo do Espírito Santo, foi cheio, embriagado do Espírito Santo dos Apóstolos 2 ali, para edificar esse templo. A esposa do Senhor, que Cristo gerou e fundou 3 dias lá na cruz do Calvário. E as Apóstolos 2, desce o Espírito Santo
sobre essa igreja que se tornou pública, sobre esse templo constituído e fundado por Senhor Jesus Cristo, e vai ser edificado pelas colunas dos apóstolos, para você não seguir essa divisão. E tanto tem um pastoreio universal, João 21, do 15 a 17, Pedro, para ter o mesmo pensamento, para ter a mesma comunhão, para ter o mesmo batismo, o mesmo Espírito Santo, e uma só verdade. Coluna sustentáculo da verdade, Efésios 2:20. Não, Efésios 1 Timóteo 3:15. Efésios 2:20. E fundamento dos apóstolos e profetas, pedra de ângulo, que o Cristo ele é o fundador. Em 3 dias ele fundou essa igreja com o seu corpo, com o seu templo, que é o seu corpo. Para hoje você cuspir nessa igreja. Porque eles querem negar a verdade. Eu não vou nem mais, cara, 18 minutos já, eu não vou nem 9 horas, agora eu vou ter que sair e resolver um problema aí. É simples, cara. Ah, eu sou igreja. Eu sou igreja. Você é igreja aonde, seu jumento? Aonde está na Bíblia que você é igreja? Ah, se é templo do Espírito Santo? Está em pecado. É um templo com mancha. O templo do Espírito Santo, ele não habita em corpo manchado, corruptivo. Você é templo do Espírito Santo. Sua finalidade é o quê? É edificar a igreja. E Cristo ele fundou uma igreja, uma instituição. 1 Coríntios 28, 12 e 28, você vê ali, ó. Tem o dom de governar. Tem um governante. Olha só. 12, 28, ó. Na igreja, Deus constituiu, primeiramente, ó, os apóstolos. Tem uma constituição. Os apóstolos, em primeiro lugar. Que eles foram capacitados, eles foram escolhidos, eles foram enviados para formar, para fazer discípulo e ir para todo mundo pegar o evangelho a toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Mateus 16, 15, Marcos 28, 20. 19, 20. Em segundo lugar, os profetas, ó. Em terceiro lugar, os doutores. Depois eu tenho o dom dos milagres, ó. Dom de cura, de socorrer, de governar, ó. De governar, ó. De falar diversas línguas. Quem está em destaque primeiro aqui, ó? Os apóstolos. Quem vai enviar? Os apóstolos. Quem vai batizar? Os apóstolos. Ó, o 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, ó, e cada um cada um de sua parte é um dos seus membros, ó. Membros. Nós somos membros do corpo de Cristo. Aí que se torna a igreja. É isso que ele não sabe explicar. Você é templo do Espírito Santo, que faz parte do corpo de Cristo. E a finalidade é o quê? Está sob a jurisdição dos apóstolos. A igreja são os apóstolos. Eles sim são as colunas. E o verdadeiro corpo que edificar a igreja. E nós vai seguir o quê? Esse fundamento dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, evangelho pregado pelos apóstolos, o ensinamento. Que eles são os detentores da verdade. Não essas divisões de igreja. Ah, onde 2 estiver reunido em meu nome, ali estarei. Então, na macumba ali, se tiver os caras reunidos, 3 pessoas ali, reunidas ali no mesmo propósito. Jesus está ali, no Espírito está lá. Eles se reúnem ali também em nome de Deus. Jesus está lá. Interessante. Olha só, cara. São todos apóstolos. São todos profetas. São todos doutores. Fazem todos os milagres. Têm todos a graça de cura, de falar diversas línguas e de interpretar todos. Ó. Coríntios 12, 12. Ó. Como o corpo é um todo, com muitos membros, ó. E todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo. Assim também é Cristo, ó.
Aí entra as comunidades, aos Coríntios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, são comunidades que são membros do corpo de Cristo. Porque está em comunhão com os apóstolos que edificaram a igreja, em comunhão com o fundador da igreja. Como você vai fazer parte desse membro do corpo, se é cheio do Espírito Santo, e mais se apartou do corpo, da esposa de Cristo, e ainda mais dos membros de Cristo? Como você vai ser membro de Cristo, templo do Espírito Santo, se você se apartou dessa igreja que ele fundou e foi seguir fundamento de homens, membros amputados do fundamento dos apóstolos e da coluna sustentáculo da verdade? Colossenses 18, se apartaram da cabeça. E enche a boca para falar: eu sou igreja. Sim, você é igreja, sim. Você é membro do corpo de Cristo. Mas se você se apartou, como você vai ser membro do corpo de Cristo? Como você vai ser congregar na igreja que você se apartou da igreja? Dos corpos, da doutrina, do fundamento, etc. Ainda mais, ó. Paulo ainda adverte aqui, ó. Coríntios 12, 13, ó. Em um só Espírito fomos batizados. Todos nós para formar um só corpo, ó. Olha só, cara. Tem que ser batizado pelo um só Espírito para se tornar um só corpo com Cristo. Aí entra a unidade. Olha só a profundidade, doutor, que os apóstolos têm com Cristo, com o corpo de Cristo, a ponto que se torna um só corpo. Aí você está notando que eles são templo do Espírito Santo, que chegaram à perfeição, que se tornaram um só corpo em comunhão com a esposa de Cristo, em comunhão com a cabeça de Cristo. Os apóstolos são a igreja. Que tudo foi confiado a eles. Olha só, cara. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Judeus ou grego, escravos ou livres. E todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Olha só. Você não é templo do Espírito Santo e jumento. O Espírito Santo habita em você. O seu corpo é templo. Seu corpo, você não é igreja, você é corpo, templo do Espírito Santo, porque está em comunhão com a esposa. Se tornou um com a esposa. Com Cristo é um com o Pai. Momento nenhum a Bíblia fala que você é igreja. Que interessante, né, cara? Poderia degustar todinho aqui, ó. 1 Coríntios 12, do 12 até o 31, você vai entender, ó. 12, ó, 27, 28, 29. A Bíblia vai dando a explicação, cara. Coríntios 12 ali, do 1 em diante, ó. Você vai entendendo, cara. Olha só. 4. A diversidade de dons, mas um só Espírito. Os mistérios são diversos, mas um só Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus e que opera tudo em todos. Olha só. Em comunhão com quem? Primeiramente, com os apóstolos. Por isso que são todos profetas, são todos doutor, que tem um governante. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. João 21:15, Pedro, apacenta meu celeiro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Já conhecemos quem governa essa instituição apostólica, fundado pelo próprio Jesus Cristo lá na cruz. Destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias seu jumento. Você não entende isso? Os judeus estavam replicando, mas o Senhor demorou 400 e poucos anos, mas tu vai destruir em 3 dias e construir em 3 dias? Eles não entenderam o que Cristo está falando. E os protestantes não entendem o que a Bíblia está mostrando na igreja. Que interessante. E vai e funda outra igreja.
prega outro evangelho. Corpos amputados dos membros, da esposa e da cabeça. Segue o que quer. Eu sou igreja. Foi você que morreu na cruz, seu jumento. Ressuscitou no terceiro dia. Foi você que enviou os apóstolos para edificar a igreja. É simples entender isso. Simples. Salve Maria. Sou missionário Zé Roberto, cara. Cada dia eu me admiro com esses apologetas, cara. Esses doutorados. Não adianta o quê, cara? Fazer todo esse doutorado e ficar burro. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.